que é o Obama Gates? O que está acontecendo com a política americana? A política americana, nesse momento, ela se tornou inacompanhável até para os mais atentos. Por quê? Porque o nível de complexidade e sofisticação dos esquemas que acontecem, eles são tão absurdos que mesmo o que já está esclarecido, o que já não está mais encoberto, o que já não é mais controverso, o que já não é mais teoria da conspiração, o que você encontra na internet, nas páginas até da Wikipedia, já somam um volume de informações que está inacompanhado. Eu vou resumir, fazer um breve sumário do que é o Obama Gate. O Obama Gate, por que o Donald Trump está dizendo que é o maior escândalo político da história dos Estados Unidos? O Obama Gate, em resumo, seriam as provas ou a teoria de que o presidente Barack Obama conspirou junto com o Partido Democrata, junto com os órgãos de inteligência e com o FBI, com a Polícia Federal Americana, para, primeiro, espionar a campanha do Donald Trump e tentar influenciar no resultado das eleições e, posteriormente, para construir uma narrativa que levasse à derrubada do mandato do presidente Donald Trump. Isso seria, o que se diz aqui, in a nutshell, num resumo geral, o que seria o Obama Gate. Ô Paulo, eu lembro muito daquelas imagens que foram colocadas na internet, né? O termo em inglês é tapping, né? Ou tap, me corrija aí se eu estiver equivocado, o Obama grampeando o Trump. Isso procede? Está sendo investigado ainda? Continua sendo tratado como mera especulação? Aqui passa isso. Não é mais controverso. E aí tem que entender um pouquinho dos meandros de como é que funciona a política americana, né? Durante a campanha do Donald Trump à presidência, olha como a coisa tem uma nuance, tá? O John McCain, a campanha do John McCain, ainda na pré-campanha, quando os republicanos ainda não tinham escolhido o seu candidato, o John McCain contratou uma empresa de inteligência, uma empresa privada de inteligência, chamada Fusion GPS, né? Contratou eles para fazerem um dossiê contra o Donald Trump. Ou seja, aqui também acontece isso, até aí, enfim, não tem nada de tão absurdo, de tão inovador. Em seguida, o John McCain desiste desse dossiê, desiste dessa contratação, e a campanha da Hillary Clinton, aí sim, contrata a mesma Fusion GPS para fazer um dossiê contra o Donald Trump. Esse dossiê, a Fusion GPS contrata um sujeito chamado Christopher Steele, que é um ex-agente do MI6, subcontrata, né? Um ex-agente do MI6, para ele fazer um dossiê que comprovasse que o Donald Trump tinha ligações escusas com o governo russo. Tá? Isso gera uma coisa chamada o dossiê Steele. E é muito curioso, porque o próprio Christopher Steele, como agente do MI6, ele tinha relações muito próximas com o governo russo, e isso é importante, mais para frente eu vou explicar por quê. E basicamente o dossiê dele é montado ouvindo o governo russo e agentes e oficiais do governo russo sobre como é que era a relação do Donald Trump. Esse dossiê ele foi preparado em 2016 e ele foi entregue ao FBI. E o FBI, tá, mantinha relações. Existia um cara chamado Bruce Orr, que ele era um cara de terceiro ou quarto escalão dentro do Departamento de Justiça americano. Eu tenho que falar um pouquinho sobre o Departamento de Justiça, para o brasileiro entender as diferenças, que não é igual ao Ministério da Justiça no Brasil. Ele era de quarto escalão. E a mulher dele trabalhava na CIA.
e eles faziam essa interação com o Christopher Steele e com o pessoal da Fusion GPS. E aí o que acontece? Eles usam esse dossiê como base para pedir a um juiz para investigar e grampear a campanha do Donald Trump. Então, para entender, um dossiê que foi encomendado pela campanha do Partido Democrata é utilizado por agentes do FBI para justificar um pedido judicial, e eu já explico por que é mais ou menos judicial, de espionagem na campanha do adversário do Partido Democrata. Isso tudo com o presidente democrata. Até aí eu me fiz claro ou não? Sim. Claríssimo. Agora, Claríssimo. se você dúvida. Alguma pergunta até aqui? Porque eu acho, pronto, digamos assim, é uma montagem circular, né, digamos assim, porque eles mesmos fazem coisa e com isso já abrem investigação que permite não mais espionar, mas, digamos assim, não uma espionagem não particular, mas uma oficial, né? Oficial. E aí é que é muito importante, porque o governo americano começa a espionar a candidatura do Donald Trump, adversário da Hillary Clinton, que até pouco tempo antes tinha sido secretária de Estado. E era endossada pelo então presidente Barack Obama. Bom, e até aí tudo bem, a coisa vai indo. E é importante agora fazer algumas distinções. O que é o Departamento de Justiça americano? O Departamento de Justiça americano ele é uma mistura no Brasil do que seria a PGR com o Ministério da Justiça. Então, o Attorney General ele é ao mesmo tempo ministro da Justiça e procurador-geral. Tá? Ele é ao mesmo tempo, ele tem as duas coisas. E os Deputy Attorney General, que são debaixo do Attorney General, eles são como se fossem subprocuradores da República. Tá? Então, é importante essa distinção, porque é um pouco diferente do Brasil. Num dado momento, e a outra distinção importante é que esses pedidos de autorização para grampear a campanha do Donald Trump, eles acontecem no que se chama de FISA Court, as cortes FISA, que aqui nos Estados Unidos são muito importantes. Por que se chama corte FISA? Né? Por que se chama corte FISA? FISA vem do nome Foreign Intelligence Surveillance Act, e é uma corte administrativa, são juízes secretos, porque eles se reúnem de forma secreta, ninguém sabe quem eles são juízes administrativos, que diz que toda vez que você quer grampear um cidadão aqui e você quer ter acesso a informações de inteligência, você não vai para uma corte normal, quando são assuntos relacionados a espionagem e terrorismo. E aí foi com base no dossiê Steele, esse dossiê encomendado pelo Partido Democrata, que o FBI vai numa corte FISA e fala: eu quero investigar a campanha do Donald Trump. Tá? E assim foi. Bom, até então é uma coisa complexa, mas a trama começa a ficar mais espessa. Em janeiro, o FBI ou o próprio Steele, alguém vaza o dossiê Steele para a imprensa. Tá? Vaza o dossiê Steele para a imprensa. Foi até o BuzzFeed que publicou o dossiê Steele. E na época alguns órgãos de imprensa criticaram o BuzzFeed porque ele não verificou as informações, outros não criticaram, tudo mais. Mas basicamente o BuzzFeed vazou as informações. Foi com base nesse vazamento do BuzzFeed, e aí você vai ver o aspecto circular completo dessa história. Foi com base no vazamento do dossiê Steele para o BuzzFeed que pede-se a abertura da investigação contra o Donald Trump por
collusion, né? Collusion seria... Conluio. Perdão, obrigado. Por conluio com o governo russo e com o Vladimir Putin. Então, veja, um dossiê preparado por uma adversária de campanha que contratou um agente ligado aos russos, é entregue ao FBI, que utiliza isso para tap, né, para grampear a campanha do Trump, e a partir desse momento não se sabe, mas é razoável assumir que o presidente Obama passou a ter conhecimento de tudo que acontecia dentro da campanha do Donald Trump, ou seja, efetivamente estava espionando a campanha do Donald Trump, e depois isso é vazado à imprensa para dar a impressão de que o Donald Trump tinha alguma relação com os russos de fato, e aí você consegue abrir uma investigação para depois derrubar o presidente dos Estados Unidos. E esse era o objetivo da investigação. Bom, por muita pressão popular, o Jeff Sessions não aguentou. O Jeff Sessions era o Attorney General, era o Procurador-Geral, era o Ministro da Justiça. Ele se diz escusado, se diz impedido. Foi bastante criticado pelos republicanos por isso. Ele diz que não tem condições de participar. Indicam aí o Bob Mueller, como eles gostam de chamar aqui, Mueller, se você quiser ser mais fiel ao original, mas o Mueller aqui, ele passa a ser o grande investigador a respeito do Donald Trump. Essa investigação do Mueller contra o Donald Trump durou, sei lá, quase 2 anos, e foi uma pedra no sapato muito grande do Donald Trump. Certamente impactou o resultado republicano nas eleições midterm aqui e pode ter custado a maioria republicana na Câmara. Até aí, tudo bem? Sim. Tudo bem. Você quer fazer algum comentário, se você puder? Eu queria fazer uma pergunta só ao Paulo, se não atrapalhar a exposição dele. Mas, portanto, o próprio governo russo teria tido interesse em comprometer a candidatura do Donald Trump, pelo seu relato. Fica um pouco pior, porque depois, quando esse fio chegar agora à questão do Obamagate, a gente vai perceber que possivelmente os agentes do FBI e do Departamento de Estado montam uma arapuca para que haja tal reunião na Trump Tower com o pessoal da Rússia e usem depois eles mesmos isso como prova de que o Donald Trump tinha mesmo alguma reunião na Rússia. Isso envolveu até o Donald Jr. Então, eles montaram o círculo completo, provavelmente, possivelmente, com a ajuda dos russos. Hoje existe o questionamento se os russos não estavam em conluio com a campanha da Hillary, mas eu não iria tão longe a ponto de fazer essa afirmação de forma categórica. Mas que eles, de fato, que o Christopher Steele, como agente do MI6, tinha grandes relações com o governo russo e que o dossiê Steele é montado com supervisão de oficiais do governo russo, isso é verdade, já é inequívoco, não é mais teoria da conspiração. Perfeito. Agora, o que me impressiona, Sr. Sepúlveda e Paulo, a mídia brasileira fez todo um estardalhaço quando houve aquelas acusações de que o Donald Trump teria algum tipo de conluio com a Rússia. Foi dia e noite, não tinha um jornal nacional onde você pudesse ver alguma outra narrativa, senão aquela que agora o Donald Trump vai cair, vai ter impeachment, não vai ser mais presidente dos Estados Unidos, vai criar uma crise mundial, vai acabar a direita americana, isso vai afetar as eleições no Brasil, vai afetar a política na América Latina, no mundo todo, na Europa, etc. Acabou, chega, não tem mais nada, a direita finalmente foi desmascarada e existe um conluio entre Trump e o Putin. Nada disso foi comprovado, tudo foi por água abaixo. Pouquíssimas pessoas, com exceção aí do Paulo Figueiredo, da Ana Paula do Vôlei e algumas outras pessoas que estão nos Estados Unidos trazendo a verdade, nos informavam o que de fato estava acontecendo com Donald Trump. Aí agora a gente tem
essa notícia, né, que ainda não é escandalosa, porque virão os fatos, né? Quando os fatos. Mas eu ainda não cheguei aonde que a gente vai, de fato, então, pegar as digitais. Eu acho que a gente ainda não tem, sendo bem honesto, a gente ainda não tem a smoking gun, como se chama isso aqui nos Estados Unidos. Smoking gun é uma expressão que é a arma quando está saindo a fumacinha, e aí você comprova o autor do crime. É uma expressão idiomática aqui que eles usam muito toda hora no jornal. Mas você já começa a enxergar as conexões com o Obama. Por que você começa? Bom, primeiro, lá atrás, no ano passado, vazaram as conversas o cargo dele era de chefe da contra-inteligência do FBI. O FBI tem uma divisão, porque aí, de novo, umas complicações do governo americano. A CIA não pode atuar dentro do território americano. Então, a CIA atua como órgão de inteligência para fora, contra atos de terrorismo, etc., etc., mas dentro dos Estados Unidos são 2 órgãos que trabalham pela segurança americana. Isso é um assunto que eu não quero me aprofundar, mas um deles é o setor de contra-inteligência do FBI. Eu não sei se quem aqui já viu The Americans, que é aquela série que passava no Netflix no Brasil. Eu não cheguei a assistir, não. The Americans é muito interessante porque mostra a história de agentes russos vivendo como americanos dentro dos Estados Unidos, e quem investiga eles é o setor de contra-inteligência. É uma série muito boa, principalmente as 4 primeiras temporadas, que vale a pena assistir, porque é baseada em, pelo menos, numa história real. Mas existe um cara chamado Peter Strzok. Esse cara, ele era o chefe da seção de contra-inteligência do FBI, e esse cara tinha uma amante que, dentro do FBI, que se chamava Lisa Page, que era uma advogada, agente do FBI, e descobriram a conversa entre eles, e esse era o cara que estava à frente da investigação relacionada ao dossiê Seal. Olha que coisa impressionante. E ela manda uma mensagem para ele de madrugada, aquela mensagem de amante, dizendo assim: Trump's not ever going to become president, right? Assim, o Trump nunca vai ser presidente, certo? Eles já estavam começando a ficar meio apavorados da possibilidade do Trump ganhar. E aí ele responde para ela: não, ele não vai, nós vamos impedi-lo. Ou seja, olha coisa já da gravidade, que não teve repercussão necessária no Brasil, mas o chefe da contra-inteligência do governo Obama, que estava investigando o tal do dossiê Steele, disse que ele não ia deixar, a Lisa Page e o cara, e depois eles passam a chamar isso de insurance policy, a policy de seguro para caso, por um acaso, Trump vencesse a eleição. Bom, esses mesmos caras agora, se tem notícia, e aí que eu vou chegar no Barack Obama, de que num dado momento eles trocam uma mensagem onde ele diz assim: a Casa Branca está querendo saber tudo da investigação que a gente está fazendo. O POTUS, POTUS é a sigla para President of the United States, está em cima disso. Ou seja, o chefe da contra-inteligência, que estava investigando o caso do dossiê Steele, diz que a Casa Branca e o presidente dos Estados Unidos está em cima e está querendo saber e está em cima dessa investigação. Bom, o que foi... o fato continua. Num dado momento, o Trump resolve, e esse é um caso que tem um paralelo com o Brasil muito grande, começa-se a aventar no início de 2017 essa questão da ligação do Trump com a Rússia. Isso começa a ser massacrado na mídia inteira, o tempo inteiro, etc., etc., até que o Trump demite o James Comey, que era o diretor do FBI, trazido o diretor da Polícia Federal Americana, é demitido pelo presidente. Quem quiser entender o paralelo, entenda. Mas o diretor da Polícia Federal Americana é demitido pelo presidente, porque o presidente reclama que ele não está sendo informado adequadamente do que precisa ser informado. Quando o James Comey é demitido, uma das coisas que
o Trump é investigado pelo Bob Mueller depois é se ele cometeu obstrução de justiça na demissão do diretor da Polícia Federal. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Só coincidência, só coincidência. Uhum. Entendeu? No final das contas, obviamente, o Trump é inocentado da questão da obstrução de justiça 2 anos depois, mas isso teve um desgaste incrível para o governo dele. Eles, no meio do caminho, adotam outra tática que ficou bastante conhecida no Brasil, que eles começam a ir nos braços do Trump e começam a ameaçar prender os caras mais absurdos do mundo. Um desses caras que eles vão, olha o nível da audácia do FBI e do Departamento de Justiça, né? O Ministério Público, digamos assim, nesse caso. Eles vão em cima de um cara que se chama Michael Flynn, um general com 30 anos. Isso é um bom recado para os generais brasileiros que que acham que estão intocáveis, tá? Eles vão em cima de um general 3 estrelas, Michael Flynn, que é um cara com 30 anos, ex-forças especiais, trabalhou na área de inteligência, que foi o advisor, né, o assessor de assuntos internacionais do Donald Trump e diretor da agência de inteligência de defesa do Obama, saiu obrigado do governo Obama porque criticou as políticas do governo Obama. Criticava internamente, depois que saiu passou a criticar publicamente. E o Obama tinha ódio desse cara. E eles foram em cima desse cara e passaram a investigá-lo. E aí eles fazem a coisa mais absurda do mundo. Esse cara, durante a transição, ele é um dos homens fortes da transição, advisor do presidente para assuntos de política internacional. O James Comey, ele diz, isso não tem teoria da conspiração de novo, tem vídeo, né? Tem vídeo do James Comey tirando onda que fez isso. Que ele fala assim, tava uma zona transição, então eu mandei uns agentes do FBI, mesmo sem base, provavelmente não podia fazer isso, mas eu mandei uns agentes do FBI lá entrevistarem e interrogarem o Michael Flynn. E a gente disse para ele que ele não era investigado, então ele nem precisava de um advogado. E a gente conversa com ele e tudo mais. E aí o Michael Flynn, em algum momento, diz que que teve uma conversa com um embaixador russo, um diplomata russo, não me lembro se era um embaixador, mas um diplomata russo. E aí eles usam uma lei de 1799, que chama de Logan Act, que é uma lei que diz que nenhum agente privado pode ter conversas de negociações com agentes internacionais. Muitos dizem que essa lei é até inconstitucional, quando os interesses americanos estiverem envolvidos. E aí eles ameaçam prender o Michael Flynn com o Logan Act. Bom, moral da história, o Michael Flynn contrata uns advogados, desses advogados que o Michael Flynn contrata, ele não sabe, mas são uma firma gigantesca aqui nos Estados Unidos que tem elos com o Partido Democrata, e os caras convencem a ele a se declarar culpado, mesmo ele não sendo culpado, porque dizem, olha, senão você vai para a cadeia, senão você está ferrado, blá, 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 blá. O que descobriu-se na semana passada? Que descobriram as conversas onde os agentes do Departamento de Justiça e do Departamento do FBI falam assim, porra, a gente não tem nada contra o Michael Flynn. E aí, o que a gente faz? Continua investigando para ver se ele espirra, ou a gente deixa a investigação para lá? E eles optaram por continuar investigando para ver se ele espirra. Tem muita gente comentando aqui, Paulo, a semelhança com o Brasil. Tem horas que o pessoal aqui no comentário está falando assim, tem horas que eu não sei se ele está falando do Brasil ou dos Estados Unidos, né? Muito ceticismo. Eu sempre acredito que em teorias, afirmações graves precisam sempre de provas muito graves. Então tudo que eu estou dizendo aqui não tem nada que ninguém saiba, não tem nada que esteja sendo questionado, é tudo mainstream, informação pública, que o próprio Donald Trump tem dito, que tem sido dito nas grandes redes de televisão, e que no Brasil eu entendo, num certo sentido, eu entendo que é muito complexo para o público brasileiro acompanhar, talvez seja até desinteressante para a grande mídia, chegar nesse nível de detalhes. Mas essas mensagens, por exemplo,
do diretor, do chefe da contra-inteligência com a amante, dizendo que não ia deixar o Trump ser eleito, isso é o tipo de coisa que teria apelo de mídia e a mídia brasileira podia ter coberto. Esse fato novo, que foi o que aconteceu nos últimos dias, no final de semana, né? Para o Trump ontem eu não sei se vocês viram, o Trump fez tweet com #ObamaGate, o Trump fez tweet dizendo: eu espero que vocês tenham gostado de me investigar durante 2 anos, agora eu é que vou investigar vocês. O Trump está falando disso direto, e a #ObamaGate foi para os Trending Topics. Foi para o Trending Topics, ficou lá, liderou os Trending Topics. O que aconteceu? Você agora tem transcrição de uma reunião da qual participaram inicialmente o diretor da CIA, o diretor da CIA, o diretor do FBI, na época era o James Comey, o Joe Biden, o Obama e então Attorney General, né? Eu não sei como é que chama a melhor tradução, porque não é procuradora-geral só. É isso que eu ia falar agora. Não é procuradora-geral, é procuradora-geral / ministra da Justiça aqui. E num dado momento o Donald Trump pede para ficar sozinho com o Barack Obama pede para ficar sozinho com o Comey, né, o diretor do FBI, e o Joe Biden. E aí ele fala, olha, ele diz na transcrição: eu recebi informações a respeito da história do Michael Flynn, que é o cara, o general que eu citei, que era democrata, né? E que o Obama odiava. Eu falei, recebi informações a respeito do Michael Flynn. E aí, o que eu faço? Eu paro de passar informações para ele? Ou seja, e por que isso está sendo visto porque antes você tinha a conversa de 2 agentes, recentemente você teve a conversa de 2 agentes do FBI dizendo que o presidente estava em cima, mas você não tinha nenhum indício de que o presidente sabia desse assunto, e o presidente dizia que não estava sabendo de nada. E agora você tem uma transcrição onde ele diz: não, eu fui brifado sobre a situação do Michael Flynn, antes do vazamento do BuzzFeed, antes de tudo. E aí tem uma história de um e-mail estranho que a procuradora manda para si mesma, para se resguardar, mas em cima disso, a Fox News diz que tem muito mais informações e que tem a tal da smoking gun ligando tudo ao Obama. Até como o Faca estava dizendo no Twitter outro dia, a casa caiu pro Obama, acabou, não sei o quê. Eu sou muito cauteloso com a gravidade, com acusações graves, mas já é um indício, no mínimo, que chama muita atenção, e se houver um smoking gun, se houver alguma comprovação mais séria que for liberada nos próximos dias, realmente pode ter consequências graves. Muita gente pergunta, que consequência? O Donald Trump deu uma entrevista onde ele fala: esses caras são a escória, são policiais corruptos e nefastos, agentes públicos nefastos, o Departamento de Justiça do Obama era a escória, esse pedaço do FBI também era uma escória, e ele fala de crime de traição. Crime de traição aqui nos Estados Unidos dá até pena de morte. Tá? E você já tem muita dificuldade para pessoas como James Comey negarem o conhecimento e a participação dele. Por que é muito grave isso aqui nos Estados Unidos? E por que as pessoas, quando percebem os elos, elas percebem que talvez a coisa fique mais séria e percebem isso com mais gravidade que no Brasil? Porque aqui, se você está depondo sob juramento, seja num interrogatório, seja com juiz, ou numa audiência do Senado, ou qualquer coisa do tipo, e você cometer perjúrio, isso é um crime grave. Então as pessoas, algumas pessoas acham que o Michael Flynn foi preso por perjúrio, mas não foi o caso, de eu explico melhor essa história. Mas as pessoas sabem que James Comey, diretor do FBI, esse Storr, que era esse chefe da contra-inteligência, a Lisa Page, a mulher, a procuradora /ministra da Justiça, essas pessoas vão ser chamadas para depor, porque existe uma investigação
em curso agora pelo Barr, que é o novo não, já tem um tempinho, mas que é o atual procurador-geral. Então, se isso for confirmado, já se sabe hoje que o governo americano espionou na campanha do Donald Trump e que essa espionagem aconteceu com base num dossiê falso contratado pelo DNC, pelo Comitê do Partido Democrata e pela campanha americana. Isso já é incontroverso. Isso já se sabe e vai ter consequências. Que era a acusação que era feita contra o Donald Trump para dizer que ele estaria em conluio com a Rússia. É isso? É isso. Foi com base nisso que eles fizeram 2 anos de investigação com o tal do Bob Mueller, e que todo dia você via na televisão a mídia dizendo que o Trump ia cair. E quando saiu o relato... Por que o Dr. Sepúlveda falou agora sobre uma coisa? Desde que o Trump assumiu, eles começaram a falar impeachment. É verdade. E aí o que acontece? Eles tinham absoluta certeza de que quando terminasse a investigação do Mueller, que revirou o mundo inteiro de cabeça para baixo para tentar achar qualquer informação de conluio com o Donald Trump, do Donald Trump com os russos. Eles tinham certeza que quando saísse esse relatório, alguma coisa para ele falar que tinha alguma ligação, ele ia falar. Só que tem um problema. Ao contrário do Brasil, aqui nos Estados Unidos os procuradores têm um problema. Se eles fizerem uma acusação falsa contra alguém, eles sofrem punições severas, inclusive na pessoa física. Existe aqui uma previsão legal que se chama malicious prosecution, ou seja, você ser processado de forma maliciosa. Se for determinado que um procurador teve dolo na hora que ele fez acusações contra alguém, é óbvio que nem todo procurador precisa provar tudo que ele fala, mas se comprovar que ele teve dolo, que ele agiu de forma irresponsável e destruiu a reputação de alguém, como aconteceu com o Michael Flynn hoje, acima de qualquer dúvida, o procurador pode sofrer um processo civil, sei lá como é que é o termo correto, o Dr. Sepúlveda me corrija, dizendo que, inclusive sofrendo consequências na pessoa física. Então ele não acusa o Donald Trump. No Brasil, o procurador acusa qualquer um, já passei por isso, o procurador acusa qualquer um de qualquer coisa e está tudo certo e a vida que segue. Mas aqui não, aqui a chapa é quente, a coisa é mais séria, e aí a conclusão do relatório é de que o Trump não tinha tido nenhum conluio com a Rússia.